gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e como estamos em semana de Halloween, eu vim responder pra vocês a tag Halloween Literário, criado pelo canal Cabine Literária. A primeira pergunta da tag é: qual o seu livro de terror ou suspense favorito? Eu sou muito uma leitora de livros de terror, a maioria dos livros que eu li desse gênero acabaram não me conquistando tanto, não exerceram lá muito bem o efeito em mim de terror, mas tem um livro desse gênero que eu li que eu gostei demais, não exatamente pelo aspecto terror, mas por outros aspectos da obra que eu já vou explicar pra vocês. O livro em questão é A Volta do Parafuso, do Henry James, é um clássico. O livro é uma novela que conta a história de uma preceptora que começa a cuidar de duas crianças em uma mansão e ela começa a desconfiar que essas crianças estão possuídas por espíritos. A grande questão do livro é que você não pode confiar na narrativa, que é em primeira pessoa pela visão da preceptora, porque o livro não deixa claro se na verdade essa possessão de espíritos realmente está acontecendo ou se tudo é o fruto da imaginação da preceptora. Há muitas análises psicológicas sobre esse livro e que então deixam indícios de que tudo não passa do estado mental da preceptora, e foi isso que me encantou tanto, essa ambiguidade da narrativa, esse fato do estar ou não acontecendo, todas essas questões psicológicas. Para quem quiser saber um pouquinho mais da minha opinião, eu fiz vídeo resenha desse livro aqui no canal Pro Ação Literária, quando eu fazia parte do projeto. E também fica a observação de que o livro A Menina que Não Sabia Ler é uma espécie de releitura de A Volta do Parafuso. Ah, e também, para quem quiser saber, o livro também existe com outro título, que é A Outra Volta do Parafuso. Então, só para não ficarem as dúvidas, tanto A Volta do Parafuso quanto A Outra Volta do Parafuso são o mesmo livro. A próxima pergunta é: para a festa de Halloween você precisa se fantasiar de um personagem de um livro. Qual será? Minha resposta: Hermione Granger de Harry Potter. A terceira pergunta é: um personagem que não é de um livro de terror, mas que você acha assustador. Eu não sei, na verdade, se a minha resposta vai se enquadrar, porque não se trata de um livro de terror, mas se trata de um livro de suspense. E no caso eu escolhi aqui Identidade Roubada, da T.B. Stevens, que tem resenha escrita no blog e também tem vídeo resenha aqui no canal, também pro Ação Literária. E o personagem em questão que eu escolhi é o sequestrador. A personagem principal passa um ano em cativeiro e ela passa por diversas situações terríveis. Ela é estuprada, abusada psicologicamente de diversas maneiras, enfim. O livro me deixou extremamente angustiada. Se tem um personagem então que me causa horror aqui, é esse sequestrador, porque eu acho que muito mais do que um horror de um livro de terror, que muitas vezes envolvem questões sobrenaturais, a gente tem aqui um horror real, que eu acho que é muito mais apavorante do que qualquer questão sobrenatural que possa existir. A próxima pergunta é: vampiros ou lobisomens? E eu respondo: vampiros. E a quinta pergunta é: se forem vampiros, qual é o seu vampiro favorito da literatura? Se for lobisomem, qual é o seu lobisomem favorito da literatura? No meu caso, como eu escolhi então vampiros, eu vou falar de um, e que é o Louis, de Entrevista com o Vampiro. Esse vampiro me conquistou por toda a complexidade de sentimentos dele, por todo o conflito existencial que ele vive, pelo fato dele não aceitar ser um vampiro, por ele ainda ter tanto de uma parte humana dentro dele, e todos esses conflitos, esses sentimentos me conquistaram e fizeram com que ele se destacasse pra mim nesse mundo vampírico, embora acho que o favorito da maioria em Entrevista com um Vampiro seja o Lestat e não o Louis. E também, só a título de curiosidade, eu acho que muitas pessoas talvez devem ter pensado que eu responderia sobre o Edward de Crepúsculo, porque eu já falei que ele é um dos meus personagens favoritos, mas o caso do Edward ser um dos meus personagens favoritos não é pelo fato de ele ser um vampiro, mas pelas outras características da personalidade dele mesmo. Eu acho o Edward um gentleman. Esse é um dos principais motivos dele ser um personagem tão querido pra mim. Então, no caso, como eu tinha que escolher um vampiro pelas características vampiras dele, eu escolhi o Louis e não o Edward. A sexta pergunta é: qual é um livro de terror que você tem vontade de ler? No meu caso aqui eu escolhi O Iluminado, do Stephen King, e eu aproveito também para citar Carrie a Estranha, também do Stephen King, que infelizmente eu ainda não tenho. E por último, gostosuras ou travessuras? Indique um livro gostosura e um livro travessura. Pro livro Gostosura, eu vou indicar um que não tem absolutamente nada a ver com terror, mas que foi uma delícia de leitura, e é Ana Beijo Francês, da Stephanie Perkins. Foi um dos livros mais gostosos que eu já tive o prazer de ler, um daqueles livros que não te dá vontade de parar, que a história é uma delícia, é tudo muito aconchegante, faz com que você queira avançar na leitura. Então,
Quando eu pensei em livro gostosura, esse aqui foi o primeiro que me veio à mente. Já pro livro travessura, não levem na malícia, eu não vou escolher um livro travessura nesse sentido. O livro que eu vou indicar não está aqui porque eu emprestei para uma amiga minha e no caso eu escolhi Mentirosos da Lockhart, lançamento da editora seguinte, já tem resenha dele no blog, resenha escrita. E eu escolhi esse livro como travessura porque a autora foi extremamente talentosa em conseguir manipular o leitor, então ela fez uma travessura aí com a história, com a narrativa dela, e eu não vi ninguém que tenha lido o livro até agora e não tenha se surpreendido com o final, porque a autora foi realmente extremamente talentosa e manipuladora, então eu escolhi travessura nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado, beijos a todos e até o próximo vídeo. Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária, e como estamos em semana de Halloween, eu vim responder pra vocês a tag Halloween Literária. E também fica a observação de que o livro, A Garota que Não... E também fica a observação de que o livro, A Menina que Não Sabia Ler, é uma espécie de releitura de A Volta do Paraíso.